Na mesma sequência agora, questão de número 23. Olha que provinha extensa, hein? Você viu agora? Relembramos uma regrinha de acentuação, você já viu algumas dicas, a gente está aqui para isso mesmo. Ao longo da resolução das provas, sempre aquelas dicas e vamos sempre abordar elementos pontuais, para facilitar a sua vida aí, né? Claro, nós vamos passar, você também, né? É isso aí, acompanhe. Questão de número 23. Olha só. A frase abaixo, olha só, complete a frase, diga aí, questão de complete, bicho, não sei se Gran Rio, rapaz, tá abusando do direito de ser básico. Vamos lá. A frase abaixo, que deve ser completada segundo o registro culto e formal, com o pronome lhe é. Pessoal, registro culto e formal com o pronome lhe, não esqueça. Quando é que eu uso lhe? Já vimos isso em várias outras provas, já demos um toque aí, eu vou só pincelar, tá certo? Só para você relembrar, flash mesmo. Lê. Primeira coisa, pronome lê, claro. Eu vou utilizar quando o verbo exigir a e se referir à pessoa. A pessoa, a pessoa. Sempre que o verbo exigir a e se referir à pessoa, você usa o lhe. Beleza? Tranquilo, é objeto indireto. Obedeço ao diretor, obedeço-lhe. Tranquilo. O verbo exigir a, né? Quem obedece, obedece a. Lhe, pessoa, massa. Situação 2. Quando o pronome lhe puder ser trocado por um pronome possessivo, dele, dela. Se eu disser, roubaram-lhe o livro, roubaram o livro dele, roubaram o livro dela. Percebeu? Aí esse lhe aí não é mais objeto indireto, é adjunta nominal. Então o pronome lhe pode ser usado nesses dois casos. Quando você, né, tem um verbo que exige a e se refere à pessoa, ou então quando ele pode ser trocado por dele e dela. Vamos dar uma olhada agora? Ficou fácil, né? Acompanha aí. Uma dica nunca faz mal a ninguém. Mais de uma, melhor ainda, né? Vamos lá. De início, olha só o que ele diz. De início, o profissional especialista não compreendera. Pessoal, saque sempre o verbo. Fique ligado no verbo. Se ele exigir a ou não, fique atento. Compreender. Quem compreende, compreende alguém. Não é isso? Você compreende alguém. Então eu digo, não lhe compreendera? Não dá, né, gente? Eu lhe amo escambau, não acredito não, eu o amo, né? Eu lhe amo, eu lhe convidei, aquele vício que as pessoas têm de usar lhe para tudo, né? Eu lhe convidei, lhe não, você convida alguém, o verbo não exige a. Então, o profissional especialista não o compreendera, ou então não a compreendera, percebeu? Não o ou não a. Aqui não tem lhe de jeito nenhum, porque o verbo compreender não exige preposição a, joia? Prevenir-a ou prevenir-a-lhe, de que um dia ela no caso, né? Prevenir-a ou prevenir-a-lhe, de que um dia ela poderia ser o alvo de críticas. Quem previne, previne alguém de alguma coisa. Ou então previne alguma coisa, não é isso? Previne alguém de alguma coisa. Verbos avisar, prevenir, informar, advertir, certificar, cientificar e notificar. Esses caras, eles podem ter objeto direto de pessoa ou de coisa. Entendi não? Olha só. Você pode informar alguma coisa a alguém. Pode. Mas você também pode informar alguém de alguma coisa ou sobre alguma coisa. Você pode prevenir alguém de alguma coisa, tranquilamente, percebeu? Ou então, você pode prevenir alguma coisa de alguém. Ou pode prevenir alguém de alguém, né? Preveniu o tio do sobrinho inescrupuloso. Não é isso? Então você pode sempre prevenir essas coisas, no caso do verbo prevenir. Ele aí deu um objeto direto e um indireto. Veja a sacada. Observe aí. Ele colocou aqui a preposição de, ó. Ele deu a dica para você. Ele já usou a preposição de, ele já gastou aqui, ó, para o chamado objeto indireto. Se ele já deu a dica do objeto indireto, então não pode ser prevenir a lhe, porque o lhe já é objeto indireto da história. Entendeu aí? Já é objeto indireto. Então, ó, com o pronome lhe, prevenir ali? Não. Prevenir ao, no caso, prevenir a, é a mesmo, nela. Não, prevenir de que ela poder ser alvo de críticas. Então, prevenir ao, tanto faz, tá? Não tem problema não. O importante é o ou a, lhe que não pode. Eu o vi ontem, eu o vi, eu a vi, eu lhe vi, imagina, ó, eu lhe vi ontem no shopping, lhe vi. A mim não, foi engano, viu? Foi engano. Pessoal, o verbo ver não exige a. Se o verbo ver não exige a, como é que você pode usar lhe? Não pode.
O pessoal usa muito, diga aí, né? Tô vendo, o pessoal usa demais esse negócio. Eu lhe vi não. Eu o vi, eu a vi, eu vi você, eu te vi, qualquer coisa. Menos lhe. Cuidado com isso, certo? Dá para não vacilar. Isso aí, vamos lá. Olha só. A observação é o caminho que conduzirá a um futuro. Quem conduz, conduz alguém a algum lugar. Que o conduzirá ou a conduzirá. A um futuro já tem preposição aqui, ó. Eu não posso dizer que lhe conduzirá. Não dá, gente. Porque já tem preposição aqui, ó. Eu não posso ter dois complementos com preposição. Entende isso? A observação é o caminho que o conduzirá ou que a conduzirá. Certo? Letra E. Disse ao amigo que queria muito bem. É só se ligar na regência do verbo querer, né? Por eliminação aí. Olha só, pessoal. Aí vai uma dica de regência, mais uma dica. Sempre que o verbo querer for usado como querer bem, afeto, sempre que o verbo querer, tem duas regências. O verbo querer pode ser usado de querer mesmo, desejar, né? Eu quero o livro, quero a bolsa, quero comer, quero isso, quero aquilo. Normal, verbo transitivo direto, ele não existe preposição alguma. Agora, verbo querer. Sempre que o verbo querer for usado como querer bem, afeto, ele exige a ou lhe. Massa. Querer no sentido de querer bem, a ou lhe. Quero a meus amigos, quero bem a eles. Quero-lhe como a um filho e não quero-o como a um filho. Se é querer bem, não é quero-o, é quero-lhe. Entendeu aí? Querer bem, afeto, estima, consideração, querer bem, a ou lhe. É fácil? Vamos lá. Então ele diz, ó, disse ao amigo que lhe queria muito bem. Claro, o termo já diz tudo, a própria regência já abre brecha para isso aí. Questão 23, resposta certa, letra E. Questão de número 24. Em qual das frases abaixo a concordância verbal, segundo o registro culto e formal da língua, está incorreta? Olha aí. Concordância verbal incorreta. Massa, né? Facílimo. Vamos lá. Deve haver pessoas que não sejam passionais e tendenciosas. Olha só, lembra muito aquela prova que a gente fez, né? Praticamente a mesma frase, bicho, ó. Daquela prova da EP. Lembra aquela EP que a gente fez agora? Bicho, é empresa de pesquisa energética, um negócio desse. Aqui, ó. De novo, já falei sobre isso, tem umas 4 aulas aí, mais ou menos. 4 ou 5, umas 10 aulas passadas. Deve haver pessoas e não devem haver pessoas. Tá certíssimo. O verbo haver no sentido de existir, o fer, ocorrer, lá, lembra? Nós vimos isso. É porque eu tô com a mesma camisa. Você vai dizer, rapaz, tu tava com essa mesma camisa hoje, né? Pois é. Então, você vê pela camisa. Olha. Deve haver pessoas, certíssimo. E não devem haver. E se em vez de haver fosse o verbo existir? Se em vez de haver fosse o verbo existir, aí estaria tranquilo, né? Você ia colocar devem existir pessoas. Mas o verbo haver aqui, ele é impessoal, invariável, cuidado com isso. Deve haver pessoas que não sejam passionais e tendenciosas. Ok, concordância, né? Não se ouvia mais os conselhos do amigo. Gente, verbo mais a partícula se. Sempre que eu tiver um verbo acompanhado da partícula se, claro, você se liga aí, ó. Verbo mais se, tem que perguntar o quê, quem, lembra aquele negócio? Ouvia-se os conselhos, ouviam-se os conselhos. Exatamente. Ouviam-se os conselhos. Os conselhos do amigo, que é o sujeito da história aí, eram ouvidos. Percebeu? Até aqui tudo certinho? Não. Tá falso, né? B de bola, a resposta certa. Ouviam no plural. Percebeu aí a quantidade de provas já em que você tem verificado questões de concordância com essa história de verbo mais si? Já viu a quantidade aí? Vamos lá. Já faz meses que ele passou a escutar sua consciência. Olha só. Já faz meses, sim. Já fazem meses. Já fazem horas. Fazem o escambau. Faz. Então, cuidado com isso, tá? Em vez de fazem, já fazem meses. Não. Aqui você tem exatamente aqui, faz meses. Fazer indicando tempo decorrido e tal, aquela coisa toda. Então, muito cuidado aí. Certinho? Maravilha. Vamos lá. Faz meses que ele passou a escutar, sim, aqui você tem o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa, sujeito singular, verbo singular, massa. Letra D. Quem eram as pessoas
Ih, rapaz, e agora? Como é que fica esse negócio aqui? Gente, o verbo ser, ora concorda com o sujeito, ora concorda com o predicativo. E assim é livre, tanto faz, é? Tanto faz não. Muitas vezes sempre aparecem aquelas orientações da concordância do verbo ser com o sujeito ou com o predicativo. Como é que fica? Existe uma certa hierarquia, você tem que se ligar. O verbo ser pode concordar com o sujeito ou com o predicativo. Legal. Como é que eu sei? Quem é que prevalece nessa história? Veja sempre essa escala de preferência. Primeiro, o pronome reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ele ganha para todo mundo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, na escala de preferência, aí, de prevalência, vamos dizer assim, você tem palavras que remetam a pessoa. Então, primeiro, pronomes pessoais. Segundo, pessoa. Terceiro, coisa. Palavras que lembrem coisa. Meu sorriso é ou são suas alegrias? Meu sorriso é ou são suas alegrias? Sorriso, coisa. Alegrias também é coisa. Quando der empate, prevalece sempre a palavra que dá noção de plural. Meu sorriso são suas alegrias. São. O verbo concordará com o predicativo. Se eu disser assim, Fabiana era ou eram as alegrias da mãe? As alegrias, minhas alegrias, vamos estar assim, Fabiana era ou eram minhas alegrias? Fabiana é um nome que remete a pessoa. Alegrias é um nome que remete a coisas. Fabiana era ou eram? Pessoa com coisa, quem ganha? Pessoa. Prevalece pessoa. O nome que lembra pessoa puxa a concordância. Entendeu aí? Fabiana era ou eram? Fabiana era as preocupações da mãe. Fabiana era as minhas alegrias. Entendeu a história? Então, sempre que houver pronome, pessoa, coisa. Pronome pessoal, pessoa, coisa. A hierarquia é essa. Onde um deles aparecer, de acordo com o lado, se do lado do sujeito ou do lado do predicativo, aí você já sabe aí que vai puxar a concordância. O parlamentar sempre ausente é vós ou sois vós? Vós é pronome pessoal. Ele ganha para todos. Parlamentar, vá. Faça o esforço, vá. Pelo menos gramaticalmente, vá. Pessoa ou coisa? Tudo bem, vá. Difícil de responder, né? Pessoa, massa, sem problema. Então, parlamentar, pessoa. Vós, você tem pronome. Pessoa com pronome, quem ganha? Claro, pessoa com pronome, quem ganha? Pronome. Entendeu aí? Pronome. Então você tem o parlamentar sempre ausente, sois vós. O vós puxa. Marcelo, se eu inverter essa frase, não adianta. Vós sois o parlamentar sempre ausente. Não tem problema. Porque nesse contexto aí o vós também é pronome pessoal e puxa aí a concordância do pronome. Entendeu? Não importa onde apareça. Então fique atento aí. No verbo ser, só para o verbo ser. Concordância para o verbo ser. Preferência. Pronome pessoal, pessoa e coisa. Certo? Acompanha aí. Olha aí. Aí você tem, claro, né? Quem eram as pessoas? Quem é pronome comum. Se não é pronome pessoal, prevalece o nome no plural. A palavra que dá a ideia do plural, nesse contexto aqui, né? Quem eram as pessoas? Certíssimo. Fui eu quem lhe mostrou a pessoa mais importante. Pessoal, quando ele diz, fui eu quem lhe mostrou, tá certo. Quem mostrou? Quem mostrou a pessoa? Fui eu. A concordância aqui está certíssima. Fui eu que lhe mostrei. Fui eu que, sem quem, viu? Aqui é que. Fui eu que lhe mostrei. Ou então fui eu quem lhe mostrei. Ou fui eu quem lhe mostrou. Diante do quem, eu tenho duas concordâncias possíveis. Diante do quem, eu tenho dupla concordância. O quem, o verbo pode concordar com o antecedente do quem. Mostrei, eu mostrei. Ou então, diante do quem ainda, eu posso concordar diretamente com a palavra quem. Eu tenho duas regras. Marcelo, fui eu quem lhe mostrou. Que coisa horrível, que negócio é esse? Pessoal, é aquela mesma história. Fui eu quem pagou a conta. Aí o cara, fui eu quem pagou a conta? Pode. Quem pagou? É só inverter, ó. Pega a frase e inverta. Quem pagou a conta, fui eu. Quem pagou a conta, fomos nós. Entendeu agora? É porque eles invertem a frase só para confundir você. Quem pagou a conta fui eu. Ou seja, fui eu quem pagou a conta. Fomos nós quem pagou a conta. Quem pagou a conta fomos nós. Entendeu? Então, diante do quem, eu tenho dupla concordância. Ou eu concordo com o quem, na terceira pessoa, ou eu concordo com o antecedente do quem, com quem vem antes. Eu, nós, não importa. Por isso que a frase está desse jeito, veja aí.
Só relembrando, então. Ó. Fui eu quem pagou, mostrou. Fui eu quem mostrei. Se fosse que, fui eu que mostrei. Diante de que, o verbo concordará com o antecedente do que. Mas aí, claro, diante de quem, então fica fácil, né? Fui eu quem lhe mostrou a pessoa, fica fácil. Fechado? Próxima aula a gente dá uma lapada nessa prova aí, resolve a fatura, certo? Até lá.